Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 14 de maio, desse domingão. Sem enrolar demais, vamos pros jogos. Galera, antes da gente começar, eu já queria agradecer a todo mundo que tem deixado o like no vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado aí, beleza? Se você ainda não fez isso, poxa, deixa aquele like no vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é de graça, é rapidinho e ajuda a gente demais, beleza? Então vamos lá, primeiro jogo que a gente tem aqui desse domingo é na Inglaterra, Premier League, Arsenal e Brighton. Galera, o Arsenal tá na briga ainda com o Manchester City, né, para ser campeão, tá só um ponto atrás, mas tem um jogo a mais. O Brighton é o 7º colocado, vem fazendo até uma boa campanha esse ano, só que é aquilo, galera, o Arsenal joga em casa, precisa vencer para não deixar o Manchester City se desgarrar. Pode até aproveitar que possivelmente o Manchester deve poupar alguns jogadores, né? Porque tem um jogo de volta contra o Real Madrid na Champions League. Então, galera, por ter uma odd assim tão alta do Arsenal, 1,75, o dupla chance tem muito valor, né? Arsenal, o dupla chance é Arsenal ou empate, tem muito valor. A minha dica para essa partida é a dupla chance para o Arsenal. Mas quem quiser fazer uma entrada seca na vitória do Arsenal, também tem valor com a de 1,75. Eu não vejo o Arsenal perdendo essa partida em casa nesse momento do campeonato, precisando vencer. Então a minha dica para Arsenal e Brighton é a dupla chance para o Arsenal. Ou quem quiser fazer a entrada seca na vitória do Arsenal. O mercado de gols, 1,5 está pagando muito pouco, né? Eu acredito que a gente vai ver mais de 2 gols nessa partida com tranquilidade. O meio gol no primeiro tempo, né, que precisa sair pelo menos um gol no primeiro tempo, uma odd de 1,25 até 1,30, tem um valor muito bom, mas a minha entrada para Arsenal e Brighton é a dupla chance para o Arsenal. Galera, vindo agora para o campeonato português, a gente tem o Braga contra o Santa Clara. Galera, se a gente analisar aqui, ó, o Braga é o 3º colocado, lembrando que só os 2 primeiros garantem vaga direta para a Champions League, o 3º colocado disputa uma classificatória. O Braga não quer deixar o Sporting chegar nessa 3ª posição, então precisa vencer o último colocado. E ainda digo mais, a vitória do Braga, a gente tem uma odd ali de 1,18 a 1,20. Para colocar no bilhete, tá excelente. Quem quiser ser um pouquinho mais ousado e colocar uma entrada seca na vitória do Braga no primeiro tempo, tem muito valor também. O Braga eu acredito que vem para cima. O Braga, quando joga em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Então é um time que joga muito bem em casa. O Santa Clara, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu os 5. Então, galera, a minha entrada para Braga e Santa Clara é aquilo. Quem for para colocar no bilhete, né, para fazer uma dupla, até uma tripla, vitória do Braga. Agora, se você quiser fazer uma entrada simples, vitória no Braga no primeiro tempo, tem muito valor, beleza? Galera, agora campeonato italiano, 3,45 tem Juventus e Cremonese. Galera, se a gente olhar aqui, ó, a Juventus é o 2º colocado, o Lazio está só um ponto atrás, mas a Lazio já jogou na rodada, então a Juventus tem a chance de ganhar e abrir uma distância para a Lazio. Enfrenta a Cremonese, que em 34 jogos venceu 4, empatou 12 e perdeu 18. A Napoli já é campeã, como a gente já sabe. Então, para a Juventus só resta se manter no grupo que vai para a Champions League. E se ela quer que isso aconteça, precisa vencer a Cremonese, vice-lanterna do campeonato. Então, galera, ó, a gente tem uma odd aqui da Juventus de 1,36, tem um valor excelente. Quem quiser buscar o mercado de gols, 1,5, tem valor também. Mas a minha entrada para Juventus e Cremonese é vitória da Juventus. Galera, agora indo para o Brasileirão, a gente tem o clássico em São Paulo, Corinthians e São Paulo. O Corinthians vive uma pressão muito grande, um momento muito desfavorável, enfrenta o São Paulo, que é o 7º colocado no campeonato, em 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Corinthians em 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Se a gente olhar os últimos jogos do Corinthians, galera, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols. Se a gente olhar os jogos do São Paulo, em 3 dos últimos 5 a gente viu mais de 1,5 gols. E se a gente olhar quando Corinthians e São Paulo se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente viu mais de 1,5 gols. E galera, é aquilo, se tratando de clássico, o mercado de resultado
por mais que o momento de um dos times seja muito desfavorável, é clássico, a gente não pode esquecer disso. As duas camisas são gigantes, as duas torcidas vão empurrar o time. Então, galera, para essa partida aqui, mercado de resultado, eu tô fora. Quem quiser entrar em mercado de cartões é sempre interessante para clássico. Aquele mercado ali, cada time vai receber pelo menos 2 cartões, ambos os times vão receber cartões. Em clássico, esse mercado é sempre interessante, tem muito valor. O mercado de gols, o mais de 1,5 gol com uma odd de 1,40, 1,45, tem muito valor. E o mercado de menos de 3,5, porque se tratando de um clássico, dificilmente a gente vê uma goleada hoje em dia. A gente pode ver ali o 1-0, 2-1, né? 1-1. Isso é bem comum da gente ver em clássico. Agora, 4-0, 4-1, já é um pouco mais difícil. A minha entrada para essa partida aqui vai ser mais de 1,5 gol. De repente, mesclando ali com uma quantidade de cartões, a gente já chega numa odd de 1,50, 1,60, até para fazer uma entrada simples. Beleza? Minha entrada para Corinthians e São Paulo, mais de 1,5 gol na partida. Galera, continuando no Brasileiro, 16 horas a gente tem Grêmio e Fortaleza. Grêmio joga em casa, Fortaleza é o 6º colocado no campeonato, Grêmio é o 10º. Em 5 jogos, o Grêmio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O Fortaleza, em 5 jogos, venceu 2 e empatou 3, ainda não perdeu no campeonato. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Grêmio, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Fortaleza, em 4 deles a gente também viu mais de 1,5 gol. Então, galera, o Grêmio joga em casa. Nos últimos 5 jogos do Grêmio em casa, empatou 2 e venceu 3. O Fortaleza, quando joga fora de casa, também vem vencendo. Empatou 2 e venceu 3. Então, galera, quem quiser entrar em mercado de resultado para essa partida, dupla chance para o Grêmio, tem valor. E o que também temos de interessante é o mercado de mais de 1,5 gol. Fortaleza é um time que joga para frente, o Grêmio joga em casa, tem que jogar para frente, então acredito que a gente vai ver 2 gols nessa partida. Quem quiser mercado de resultado, lembrando, dupla chance no Grêmio, ou o Grêmio empate anula, tem valor. A vitória seca é muito arriscada, mas a minha entrada para Grêmio e Fortaleza é mais de 1,5 gol na partida. Mais um joguinho que a gente tem aqui, 16 horas pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e Santos. Galera, se a gente olhar a classificação, em 5 jogos o Grêmio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já o Vasco venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Se a gente olhar os resultados, em 5 jogos do Vasco, em 4 a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente olhar os jogos do Santos, em 3 jogos a gente viu mais de 1,5 gol. Então, galera, mercado de resultado para essa partida. Quem quiser dupla chance para o Vasco tem valor, mas a minha entrada para Vasco e Santos é mais de 1,5 gol na partida. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,36 a 1,40. O Vasco tem feito gols, mas também vem levando gols praticamente em todos os jogos. Tanto é que se a gente puxar aqui os últimos 5 jogos do Vasco, a gente teve ambas marcam em 4, né? Lembrando que ambas marcam é pelo menos 1-1, então já sai o nosso mais de 1,5 gol. Então por isso que a minha entrada para Vasco e Santos é mais de 1,5 gol na partida. Quem quiser explorar mercado de resultados, Vasco empate anula ou dupla chance para o Vasco, a gente incrementa ali com uma quantidade de escanteio, uma quantidade de gols, a gente já chega numa odd bem bacana. Beleza, galera? Agora indo para a Espanha, a gente tem Espanhol e Barcelona. Galera, o Campeonato Espanhol já está praticamente decidido, dificilmente o Barcelona perde esse título. Inclusive, se vencer nessa partida, praticamente garante o título. O Barcelona enfrenta o Espanhol, que é o 19º colocado, em 33 jogos venceu 7, empatou 10 e perdeu 16. Se a gente puxar aqui, mesmo quando joga em casa, o Espanhol é irregular, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. O Barcelona, quando joga fora de casa, nos últimos 5, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, galera, por se tratar de um jogo que, se o Barcelona vencer, praticamente garante o título, essa entrada seca aqui na vitória do Barcelona tem muito valor. Eu não vejo o Barcelona perdendo esse jogo. Então, quem quiser colocar o empate anula para proteger a nossa operação, tem valor também. O dupla chance deve pagar um pouco menos ali, em torno de 1,18, 1,20. Para colocar no bilhete também está excelente. Então a minha entrada para essa partida, para colocar no bilhete, dupla chance para o Barcelona, mas se você quiser fazer uma entrada seca, vitória do Barcelona, beleza? Galera, agora a gente vai para a Islândia, 4h15 da tarde, a gente tem Víkingur contra Hafnarfjörður.
Galera, o Vikingur, como eu sempre falo para vocês, é um time dominante lá na Islândia. Em 6 jogos, venceu os 6. Enfrenta o Hafnarfjordur, que em 6 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Galera, só que aqui não tem o que inventar. A gente tem que surfar na onda do time que está vivendo um momento excelente, que é o Vikingur. Ainda não perdeu no campeonato. Ah, Afonsinho, uma hora vai perder. Sim, uma hora vai perder. Mas enquanto não perder, a gente tem que surfar esse bom momento. Porque imagina se a gente não tivesse feito entrada no segundo jogo, porque já venceu 1, no terceiro, no quarto, no quinto, e ele já venceu 6 seguidas. Então a gente tem que surfar esse bom momento, mas tendo na consciência que uma hora, né, o time vai perder ou vai empatar, mas aqui para esse jogo eu não vou enrolar. Vitória do Vikingur, quem fizer ali uma dupla, vitória do Vikingur e alguma outra entrada de 1,20, a gente já consegue uma odd de 1,70, tá excelente para a gente colocar no bilhete. Então a minha entrada para Vikingur e Hafnarfjordur é vitória do Vikingur. Quem for um pouquinho mais conservador, quiser colocar ali um empate anula para colocar no bilhete, também tem valor, beleza? Agora a gente vai para Portugal, galera, 4h30 da tarde, a gente tem o Porto contra o Casa Pia. Galera, o Porto é o segundo colocado. Lembrando que lá em Portugal só os 2 primeiros vão direto para a Champions League, o terceiro ainda disputa uma eliminatória. O Porto está somente 5 pontos à frente do Braga. Lembrando que o Braga, como a gente já analisou aqui, enfrenta o Santa Clara, que é o último colocado. Possivelmente vai vencer, ou seja, vai a 74 pontos. Então o Porto precisa vencer o Casa Pia para não deixar o Braga chegar. Porque o Braga encostando, aí de repente o Porto dá um tropeço e aí já viu, perde a vaga direta para a Champions League. Então, nos últimos 5 jogos, o Porto venceu os 5. Já o Casa Pia, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2, não venceu nenhum. E o Casa Pia, quando joga fora de casa, nos últimos 5, perdeu 4 e empatou 1. Então, galera, com esse retrospecto, não tenho o que inventar. Vitória do Porto é a minha entrada para essa partida. Quem quiser ser um pouquinho mais ousado, quiser fazer uma entrada seca, vitória do Porto no primeiro tempo tem muito valor, mas a minha entrada para Porto e Casa Pia é vitória do Porto. Galera, agora a gente volta aqui para o Campeonato Brasileiro, 18h30, a gente tem Atlético Paranaense e Curitiba. Galera, lembrando que esse aqui é um clássico, então por se tratar de clássico, como eu sempre falo, o mercado de resultado é arriscado. Por mais que os times, o Atlético Paranaense é o 5º colocado, o Curitiba é o 19º, é um clássico, galera, tem que respeitar. E galera, uma coisa que eu trouxe de interessante para esse jogo aqui, o último clássico entre Curitiba e Atlético Paranaense foi 1-1, ou seja, a gente teve mais de 1,5 gols, só que olha a quantidade de cartões que a gente teve. 3, 5, 6 e 8 cartões vermelhos. Então, galera, é um clássico, é um jogo muito quente lá no Paraná. O mercado de cartão é sempre interessante para clássico, junto com o mercado de gols. Se a gente colocar ali mais de 1,5 gols, né, a gente consegue uma odd de 1,29 a 1,30, a gente incrementa com uma quantidade de cartões, ou aquela entrada que ambos os times vão receber pelo menos 2 cartões, a gente já consegue uma entrada simples aí excelente. Mas a minha entrada para você colocar no bilhete é mais de 1,5 gols na partida. Quem quiser colocar ali um Atlético Paranaense, um empate anula, também tem valor, mas por se tratar de clássico eu acho arriscado. Clássico eu sempre prefiro ficar no mercado de gols, e aí a gente coloca ali um cartão, um número de escanteio, a gente já consegue uma odd excelente, beleza? Então a minha entrada para Atlético Paranaense e Curitiba é mais de 1,5 gols na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos aqui, domingão, rodada cheia. Antes da gente analisar esse jogo, se você ainda não fez, deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, que ajuda a gente demais, beleza, galera? Se você já fez isso, muito obrigado, de coração mesmo, tá me ajudando muito. Então, último jogo do dia, 6h30, a gente tem Goiás e Botafogo. Galera, são 2 times vivendo os opostos, né? O Botafogo é o líder do campeonato, em 5 jogos venceu os 5, vive um momento mágico. Eu acho que nenhum botafoguense acreditaria nesse retrospecto. Se você é botafoguense e já acreditava que o time poderia estar jogando dessa maneira, comenta aqui embaixo pra gente. Mas sim, o Botafogo vem jogando muito bem, vem sendo elogiado, né, pelos outros treinadores, vem fazendo talvez o futebol mais bonito aí do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Goiás, que em 5 jogos venceu 1 e perdeu 4, fez apenas 3 gols no campeonato, levou 11. Se a gente olhar aqui, os últimos 5 jogos do Goiás, perdeu 3 e venceu 2.
Os últimos 5 jogos do Botafogo, venceu 4, empatou 1, que foi pela Sul-Americana. E galera, o que a gente tem de interessante aqui, por mais que o Botafogo seja favorito para essa partida, é um mercado arriscado porque é fora de casa. Então quem quiser explorar mercado de resultado, a minha dica é dupla chance para o Botafogo. Eu vejo o Botafogo vencendo essa partida, no máximo empatando. Não vejo o Goiás tendo força para vencer o Botafogo, principalmente por conta desse momento que o Botafogo está vivendo. Quem quiser explorar o mercado de gols, mais de 1,5 gols é interessante. O Botafogo está com um ataque muito forte. O Goiás é um time que mesmo não vivendo um momento bom, não joga retrancado. Ou seja, eu vejo o Goiás também fazendo gol nesse jogo. Então a gente pode ver ali 1-1, um 2-1, um 2-0, um 3-1. Eu vejo um jogo aberto. Então, a minha entrada para essa partida é mais de 1,5 gols. Mas quem quiser explorar o dupla chance para o Botafogo também tem valor. Beleza, galera? Então é isso, rapaziada. Encerramos nossos jogos aqui desse domingo. Que seja um domingo muito bom pra gente. Que a gente venha mantendo essa boa fase. Galera, domingo a grade é muito cheia, então bate aquela vontade de fazer aquele bingo, né, com aquela odd ali de 50, de 100. Quem quiser, me acompanha aqui no Instagram, que eu tô sempre postando outras entradas ao vivo. Vou começar a fazer o nosso bingo aí, que a galera tem pedido muito, né, aquela odd que a gente coloca R$1, R$2 e pega 100, 200. Vou começar a fazer essas entradas aí que a galera tem pedido bastante lá no Instagram. Eu, particularmente, eu não gosto muito, mas eu sempre digo pra galera, geralmente a gente recebe ali toda semana, né, um crédito de aposta que a casa entrega pra gente. Então esses créditos, que não é um dinheiro seu, é excelente pra gente fazer esse tipo de bingo, beleza? A galera tem pedido bastante, vou fazer isso. Se você não quiser perder essas entradas ao vivo e esses bingos, é só me seguir aqui no Instagram. Tô sempre postando lá e interagindo com a galera, beleza? No mais, um abraço, um bom domingo pra gente e até a próxima, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim: dupla chance para o Arsenal contra o Brighton e vitória da Juventus contra o Cremonese, totalizando uma odd de 1,76. Boa sorte pra gente e até a próxima.